Olá, meu nome é Adriano Sá, sou o líder médico da Roche Pharma Brasil e estou aqui para uma troca sobre carreira na indústria farmacêutica. Coloco aqui que nós temos duas convidadas mais do que especiais para falar sobre esse assunto: Caroline Manzan, mentora de profissionais de pesquisa clínica, e Marjorie Dulcini, líder médica global de vacinas na área de imunização materna da Pfizer. Vou pedir para as nossas convidadas falar um breve resumo da sua carreira, de como chegaram até aqui, qual a posição que elas estão. Já adianto que são duas profissionais que têm uma vasta história na indústria farmacêutica, uma experiência diversa, e que essa troca, essa conversa vai ser muito rica. Carol, peço para você começar se apresentando, um breve resumo de como chegou até aqui. Muito bem, muito obrigada pela oportunidade de dividir um pouquinho da minha jornada. Bom, eu sou a Caroline Manzan, sou fundadora da minha empresa, que hoje é a Caroline Manzan Pesquisa Clínica. Eu trabalho com pesquisa clínica há mais de 21 anos, comecei lá na universidade, na iniciação científica, trabalhei 2 anos na universidade com estudos de fase 1, e depois de passar por vários estágios, eu fui para a pesquisa clínica no meu último estágio e nunca mais saí dela, né? Então eu completei aí uma jornada de mais de 20 anos nessa área, atuando em várias funções. Comecei como assistente de pesquisa, fui monitora, gerente de projeto e gerente de pessoas durante mais de 13 anos desenvolvendo profissionais de pesquisa clínica, e por isso que hoje eu me dedico a ser mentora de profissionais de pesquisa clínica e ajudar outros profissionais a se desenvolver dentro dessa área tão apaixonante de trazer aí novos tratamentos para o mercado, para os pacientes e para a população como um todo. Muito bom, Carol. E essa vida de indústria farmacêutica te levou ao empreendedorismo também. Marjorie, por Exatamente. favor. Vamos lá. Oi, Adriano. Oi, Caroline. Prazer estar aqui com vocês. Eu comecei minha carreira na indústria em 2003. Vou completar 20 anos no ano que vem. Eu sou reumatologista de formação, médica reumatologista, e tive um insight através de uma colega de faculdade de que talvez eu tivesse o perfil, né? Eu acho que todo mundo vai falar o perfil para trabalhar na indústria farmacêutica. Mas eu acho que o interesse veio pela conexão com a ciência. Eu acho que diferente da assistência, né, em que você tem um contato muito próximo para o paciente, alguma coisa maravilhosa, eu sempre gostei muito. Quer dizer, o motivo de ter transicionado da assistência para a indústria farmacêutica não foi por essa questão. Eu acho que sempre gostei muito de atender os pacientes, mas tinha um outro lado muito legal da academia e que na indústria farmacêutica também tem, que é a conexão com a ciência de ponta. Então, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Então, comecei minha carreira em 2003, numa indústria farmacêutica, um projeto curto, e logo me encantei, fui para outra empresa e ali consolidei durante 3 anos a experiência de ser gerente médica. Além da minha área terapêutica, eu tive a oportunidade de sair da minha área de conforto e ir para áreas desafiadoras, de produtos diferentes do que eu estava acostumada a lidar. E dali abriu o mundo. Falei que foi o grande ponto de mudança na minha carreira, deixar de sair da zona de conforto e ir para produtos que eu nunca tinha trabalhado. Isso que me fez despertar o interesse de continuar na indústria e o trabalho em equipe, desafios de solução de problemas e a conexão com a ciência de ponta. Então, daí fui para uma outra empresa depois de 3 anos, ampliou ainda mais, porque em tamanho era uma empresa maior que a Pfizer, né, onde eu trabalho hoje. Saí da Pfizer, depois de 4 anos, fui para uma startup, ter uma diferença de diferentes experiências, o que é muito legal, e depois voltei para a Pfizer. Descobri ali na minha experiência de 3 anos em outra empresa que eu realmente me encantava com estruturas grandes e com trabalhos cross-functional, né? A gente fala de trabalho em equipe com times multidisciplinares e sempre em medical affairs. Então, estou aqui na Pfizer de volta já há 11 anos, completando 12, e essa questão de olhar a carreira de uma forma diversa
de um zigue-zague e não uma escada. Eu acho que esse aí é um pontinho aí para a gente falar um pouco mais adiante de como a gente pode desenhar nossa carreira. Interessantíssima essa questão, não é uma escada, é um zigue-zague. E você também toca num outro ponto que eu me reconheço muito na questão de você ter o perfil. E isso toca na primeira pergunta que eu queria trazer para as duas. Qual é esse perfil? Como que vocês chegam para a indústria farmacêutica? Eu acho que para quem está fora do ambiente de indústria farmacêutica, essa é a grande questão, talvez o principal desafio, o primeiro passo, que talvez seja o mais difícil. Carol, eu queria entender de você. Como que você chegou na indústria farmacêutica? Qual foi o caminho que você trilhou para isso? Muito bem. Primeiro, eu também me reconheço muito nessa questão do zigue-zague, né? Eu até costumo falar que a nossa carreira, ela não é um trilho, é uma trilha. Então, o trilho, ele te deixa numa única direção, mas a trilha te dá muitas opções e a indústria farmacêutica, com certeza, é uma grande oportunidade de carreiras, né? Não só de carreira, mas de carreiras que a gente pode desenvolver dentro da indústria. E, como eu falei lá no começo, eu comecei lá na iniciação científica, e enquanto eu estava na faculdade, eu sou farmacêutica de formação, eu fiz vários estágios, eu sempre fui muito curiosa e queria saber como as coisas eram na realidade, né? Colocar a mão na massa mesmo, como que era trabalhar. E a faculdade, ela dá muito conhecimento, outras experiências, mas é muito diferente de quando você, de fato, começa a atuar. E eu tinha essa curiosidade de saber como que era trabalhar nas diversas áreas. E foi aí que um dos estágios eu vim a parar na indústria farmacêutica, que na época era a Quintiles, não existe mais, agora depois da fusão é a IQVIA, e é uma estrutura que não é de indústria, mas que atua, né, com vários serviços para a indústria farmacêutica diretamente. Então, é o que a gente chama de CRO, né, Clinical Research Organization, que são as empresas que prestam serviço de pesquisa clínica para a indústria farmacêutica. A IQVIA é uma das maiores do segmento, são a maior, então você tem essa estrutura global que a experiência traz de um mundo dinâmico, de um ambiente onde você precisa lidar com várias pessoas de diversos departamentos diferentes e trazer soluções diversas para indústrias farmacêuticas diferentes com necessidades diferentes. Então, ainda na faculdade, eu tive a oportunidade de estagiar e por lá fiquei por quase 19 anos antes de decidir empreender dentro aqui da minha trilha, né? Dentro da IQVIA, ainda dentro da empresa, eu tive a oportunidade de migrar muitas vezes de área. Por isso que eu falo que mesmo você estando dentro de uma empresa, dentro de uma indústria, ou no meu caso, dentro de uma CRO, a sua trilha pode ser muito diversa, porque é um ambiente muito favorável a esse tipo de mudança. Então, eu trabalhei no regulatório, na farmacovigilância, trabalhei com outros grupos, atendi clientes diferentes, atendi a Pfizer, a Roche, a Merck, outras empresas diversas. Então, essa característica da indústria, ela favorece muito o seu crescimento, conhecimento, networking, e é um lugar onde, de fato, você pode construir aí uma trilha muito interessante. Legal, Carol. Marjorie, por onde você começou? Por que porta você entrou? Como foi esse começo para você? Interessante, né? Eu acho que começou um pouco com uma inquietação minha na atuação, na assistência, né? Na questão do consultório, né? Eu atuei, fui reumatologista, serviço público e privado. Fiquei um pouco inquieta, achei um pouco solitário esse mundo do consultório. E aí acabei descobrindo cedo, assim, o meu interesse de trabalhar em time, né? Eu acho que eu olhava a minha época da residência e falava, nossa, era tão legal, eu gostava tanto, era tão dinâmico, e agora estou eu aqui sozinha, né? Aqui no consultório, claro, paciente, e a relevância disso. Mas eu pensei, poxa, será que não tem uma outra coisa que eu possa juntar as duas, sabe? Ter esse trabalho em equipe, ter esse dinamismo, e ao mesmo tempo poder continuar ajudando os pacientes. Então, essa pergunta estava na minha cabeça quando, de repente, veio essa colega de faculdade que trabalhava na indústria e, me conhecendo um pouco da época da faculdade, ela falou, olha, eu acho que você poderia gostar.
E aí você começa a explorar, né, entender melhor. Então, acho que aqui começa um pouco, já uma primeira dica aqui para quem está pensando em isso pode ser um caminho, fazer seu networking, procurar pessoas que trabalham na indústria farmacêutica, procurar referências nessa área, né, na indústria mesmo, e aí entender o que é esse trabalho. Porque, assim, a questão do perfil é uma palavra. Para mim, assim, o que as pessoas têm que olhar se aquilo que a indústria farmacêutica, que trabalhar no mundo corporativo oferece, tem a ver com os seus valores, com o que você gosta. Então, e nem sempre você vai ter todas as respostas. Então, conversar com as pessoas é muito importante. Então, fazer essa conexão, entender, peraí, o que você faz no seu dia a dia? Quando você acorda, liga o computador, o que você faz, né? E aí é interessante porque eu me lembro, eu sou de uma época que eu não trabalhava com computador no consultório. Então, até o computador era uma coisa nova. Até falava assim, olha, entra no Outlook. Eu falava, o que é Outlook? Hoje não, né? A gente está lá, né, com o computador o tempo todo para questões pessoais, mas não em 2003, né? Então, tudo era uma descoberta. Isso estava muito alinhado com o meu jeito de ser, né? com o que eu gostava de fazer, assim, dinamismo, descobertas, curiosidade, trabalho em equipe e ciência. Né? Então, acho que assim, pensando no profissional da saúde, né? Profissional de saúde que gosta de ciência, que tem interesse em ciência, aí buscar conhecer das pessoas que trabalham na indústria o que se faz no dia a dia. Existe muita confusão, Adriano, de as pessoas pensarem que trabalhar na indústria farmacêutica é fazer pesquisa clínica. Não é necessariamente. Você pode ir para a pesquisa clínica e hoje, como a Caroline falou, hoje a pesquisa clínica, na maioria das indústrias farmacêuticas, ela não está, a operação da pesquisa clínica não está dentro delas mais, está nas CROs. Então, é importante conhecer, saber o que você gosta. Então, falar assim, bom, eu gostaria de entrar na indústria para fazer pesquisa clínica. Bom, talvez não seja a indústria farmacêutica o seu lugar, e sim uma CRO. Entende? Então, existe muito equívoco de pensar de que a indústria farmacêutica faz pesquisa clínica. Faz, mas com parcerias. Existem outras áreas dentro da indústria farmacêutica muito interessantes, que é a que eu trabalho, Medical Affairs, que faz a ponte entre a pesquisa clínica e o mundo exterior, como eu costumo dizer, né? Então, a questão é como aquele medicamento que está sendo pesquisado, ou aquele componente, ou aquele composto, aquele produto que está sendo pesquisado vai chegar na mão do paciente, ou no braço do paciente, no caso de vacinas, e da pessoa, né, que não necessariamente um paciente. Essa é a ponte que Medical Affairs faz, né? Como a gente traz para o mundo real o que estava ali na pesquisa no mundo ideal, né? Para a pesquisa clínica trabalha com o mundo ideal para sair então com um produto que seja que tenha todas as evidências necessárias para que ele seja considerado seguro e eficaz. Mas a gente precisa dessa tradução para o mundo real. Então, como os médicos vão enxergar aquele medicamento, como as pessoas que vão utilizar aquele medicamento enxergam, como os pagadores vão olhar para aquele medicamento, porque ele tem que ser viável do ponto de vista também de acesso. Então, Medical Affairs trabalha nesse campo, né? Então, e outras coisas mais, né? Como a Caroline falou, por exemplo, regulatório, farmacovigilância, tem outros espaços para o profissional de saúde. Tirando que você acha que está revelando a idade de nós três aqui, Marjorie, na época que nem tinha computador, a gente vai relevar essa parte, mas você toca num ponto bem interessante, que acho que eu me lembro de fazer isso quando eu escolheria, vou fazer arquitetura ou vou fazer medicina. Tia, me fala uma coisa, como que é o seu dia a dia de ser médica? Que você vai para o hospital, você não vai? Eu acho que isso é um ponto crucial, né? Porque às vezes a gente tem alguns vieses, alguns pressupostos, já eu acho que a pessoa faz isso, essa é a rotina. E talvez entender a rotina, o trabalho, qual realmente é o job description, que é a palavra que a gente sempre ouve, é super interessante. Bom ponto, Marjorie. Aí eu conecto então com uma outra pergunta.
A gente vê pessoas que entram na indústria, na carreira da indústria farmacêutica e saem muito rápida, e outras que continuam, que amam, adoram, outras que têm uma carreira meteórica, digamos assim, na carreira. Queria entender de vocês, no ponto de vocês, o que que faz uma pessoa progredir, uma pessoa ir bem na carreira e outra abandonar. Então, qual que é o fator de sucesso ou de fracasso na carreira de indústria farmacêutica? Carol? Bom, eu toco num ponto também que a Marge trouxe, que eu acho que é extremamente importante para responder essa pergunta, que é o autoconhecimento. É a gente saber, a gente conhecer os nossos valores, os nossos talentos, né? Esse perfil, né, que a gente fala, eu concordo, é uma palavra, né, que a gente pode se moldar se a gente quiser, mas quando a gente é a nossa essência, né, que a gente consegue realmente trabalhar com o nosso talento, trabalhando dentro de um propósito que a gente acredita, isso é muito mais natural, isso é muito mais prazeroso, isso é muito mais tranquilo, mais leve. E eu acho que é essa conexão que precisa existir quando a gente escolhe um trabalho. Então, a gente está falando aqui da indústria farmacêutica e é exatamente a mesma questão. Então, os meus valores batem com os valores dessa indústria, dessa empresa, né, que eu escolhi. Esse mundo corporativo me chama por quê? Como que eu posso me encaixar? Como que eu posso ser uma pecinha que contribui dentro desse mundo? E a partir do momento que as pessoas se sentem contribuindo e elas têm o mesmo foco daquele resultado, do resultado que a indústria espera, do resultado que aquela empresa espera, essa carreira ela tende a uma progressão muito mais leve, muito mais tranquila, que é o que a gente chama de, vou colocar aqui entre aspas, sucesso, porque as pessoas que não se dão bem nessa área vão ter sucesso em outra área, né? Vão se encontrar em alguma outra carreira, num outro formato, uma outra experiência. Então, esse ponto, né, do autoconhecimento e esse ajuste da expectativa do meu propósito, do resultado que eu espero, junto com a empresa que eu escolhi, que tem um resultado, que tem um foco, que eu estou ajudando a construir, eu estou ajudando a executar aquela estratégia para chegar naquele resultado. Então, esse alinhamento é que é o principal fator que eu considero como esse sucesso na indústria. Excelente, Carol. Eu acho que eu só acrescentaria que isso dá a sustentabilidade para a sua carreira. É algo sustentável, que é bom para todo mundo, para você, para a carreira, para Exato. a indústria e para o paciente. Marjorie, no seu ponto de vista? Eu acho que a Carol foi perfeita já chamei você de Carol, Caroline. É isso. Foi perfeita nas colocações. Eu acho que a questão é a expectativa. Para a gente considerar alguém que tem uma longevidade dentro de uma carreira na indústria farmacêutica, fala, bom, como, sei lá, pensando eu, 20 anos na indústria farmacêutica, e outras pessoas que entram, experimentam, e percebem que não era aquilo. Pode ser por vários fatores, né? Pode ser porque o tipo de trabalho não era exatamente o que estava esperando, pode ser que, enfim, a expectativa era diferente, e aí a hora que sentiu ali o mundo real, viu, né, como é realmente o trabalho, viu que não era bem aquilo, um pouco de ansiedade, né? Às vezes eu tenho visto, às vezes, né, pessoas que entram ou que olham a indústria farmacêutica e querem muito rapidamente alcançar o seu objetivo de longo prazo. Aí você fala assim, não é assim que as coisas funcionam, né? Então, às vezes, aí fica um pouco decepcionado e fala, não, então agora eu vou largar. Mas é muito o perfil de cada um. Eu não dá para julgar. O que dá para dizer é o seguinte, e é diferente de empresa para empresa. Tem empresas em que você alcançar, se seu objetivo, por exemplo, ter uma carreira internacional, eu quero me mudar daqui, eu quero ir para a matriz, que é lá na Europa, lá nos Estados Unidos, determinadas empresas isso pode ser muito mais rápido do que outras. E às vezes você tem que saber disso e no seu networking entender como funciona, como é a dinâmica daquela empresa. E aí às vezes você tinha uma expectativa, mas a empresa que você está, ou que você escolheu, ou que escolheu você, a dinâmica é diferente. Então, eu acho que tem esse elemento de expectativas que a Caroline falou que é perfeito. Tem também se permitir dizer que, bom, não era bem isso, tudo bem. E aí vem o ponto da experiência. Com certeza, a sua experiência, mesmo que seja na indústria 2 anos, 3 anos, às vezes até menos,
é uma experiência muito relevante na sua vida, como profissional. Assim como o contrário também é verdadeiro, né? Se você teve uma experiência diferente, traz essa experiência para ele. A experiência é sua, né? É o que você carrega para você, para onde você for. Então, ficou pouco tempo, né? Não era bem isso, ótimo, tudo bem, foi uma experiência super relevante. Então, eu acredito nessa visão de experiências como algo que vai te construir, te trazer maturidade, e aí você, cada vez que, né, cada ano que passa, cada experiência que você vive, você está mais preparado para chegar onde você quer, né? E cada um tem o seu, né? Então, concordo com a Caroline, não é se sentir como, fracassei ali, não é isso. São caminhos, né? São caminhos, são jornadas e trilhas, né, Caroline, como você falou. Interessantíssimo, meninas. Eu capturei algumas coisas aqui que me ressoam muito nisso, né? Da gente tomar cuidados com os shortcuts, cuidado com os atalhos de carreira, isso pode ser muito perigoso, na vida isso pode ser perigoso. Alinhar expectativas, né, do que talvez a sua expectativa naquela empresa não vai ser realizada, lembre-se que existem outras trilhas possíveis, ter flexibilidade quando você pensou que algo ia ser daquela forma e não, eu posso rever o meu plano, eu posso modificar o meu plano novamente, né? É interessantíssimo, eu achei super legal. E aí, Márcio, você colocou uma questão de carreira internacional, você está tendo uma experiência agora disso? Eu queria que você nos falasse um pouco disso, porque a gente conversando com algumas pessoas que já estão na indústria ou que querem entrar, tem essa expectativa também. Como que você vê isso? Então, desde a possibilidade de uma experiência internacional ou uma carreira em definitivo internacional, como alcançá-la, o que é alinhar de expectativas? Começa colocando isso para a gente, por favor. Sim, é um ponto muito atraente na indústria farmacêutica, Adriano, eu diria. Para mim nunca foi. Você vê como porque por uma questão familiar eu não tenho mobilidade. E lá nos idos de 2003, 4, 5, enfim, no começo da minha carreira, eu olhava para isso como uma possível barreira. Eu dizia, bom, vai chegar um determinado momento na minha carreira em que eu não vou conseguir crescer mais. Você vê como as coisas mudam, né? Porque já estavam mudando antes da pandemia. A questão do trabalho virtual, a questão de, olha, para algumas funções que antes você tinha que estar na matriz, agora já é permitido você ter trabalho remoto, porque não faz sentido. Para as empresas é muito caro fazer realocação, né, de pessoas, né, você custear a ida de um profissional para o país, né, para a sede, onde é a sede, é muito caro. Vai ele com a família, né? Vai o profissional com a família inteira, aquela situação que é complicada. E as empresas se deram conta há alguns anos, eu acho que, sei lá, nos últimos 10 anos, de que isso não era necessário para todas as funções. Então começou a se abrir a possibilidade de, para muitas funções, o trabalho remoto ser permitido, desde que você tenha naquele local onde a pessoa mora ou vai morar, uma sede da empresa, então uma afiliada da empresa naquele local. Então vamos lá, pegar um exemplo, né? O Brasil, São Paulo, estou aqui, tem uma sede da Pfizer aqui, então eu posso trabalhar remotamente em várias posições da Pfizer. Estou trabalhando hoje remotamente, continuo morando em São Paulo, numa posição global, uma coisa que eu não imaginava há 20 anos atrás, ou sei lá, 15 anos atrás. Então, essas barreiras deixaram de existir. Então, agora voltando a falar da carreira internacional, ela ainda existe e é muito possível. Depende das empresas, as empresas passam por reestruturações, então essa é uma outra coisa importante. Às vezes você pode começar numa empresa, saber que aquela empresa te abre possibilidades de uma carreira internacional e você segue naquele caminho sem flexibilidade. Você trouxe um ponto importante, Adriano, tem que ter flexibilidade para acompanhar esses caminhos que as empresas também e as reestruturações trazem. Porque se hoje essa oportunidade não vem e de repente você olha e fala, mas poxa, era isso que eu estava pensando agora para mim, ela pode vir amanhã, ela pode vir daqui 2 anos, porque as empresas têm um ciclo, né, de transformação.
E nesses ciclos podem abrir oportunidades, inclusive de carreira internacional. Tenho vários colegas, que fizeram carreira ou na matriz, então nos Estados Unidos, Nova York, ou em outros países e conseguiram perseguir o seu sonho de fazer uma carreira ou se mudar para um outro país. Mas eu queria trazer esse ponto que também é possível para quem não tem mobilidade. Então, também pensar que na indústria você vai ter um topo, se você não for móvel, você não consegue alcançar o que você quer, não é verdade. Hoje é possível e a pandemia trouxe acelerou esse processo. Super, Marjorie. Atenção às oportunidades e flexibilidade, ótimo. Caroline, acrescenta alguma coisa? Eu concordo plenamente que hoje a gente não precisa mais se limitar, né? Geograficamente, nem de estrutura, porque as estruturas mudam realmente. Eu, pessoalmente, nunca tive eu mesma a oportunidade de trabalhar fora. Já fiz alguns trabalhos enquanto no mundo corporativo, né, que a gente viaja e faz em outros países, mas ajudei vários monitores de pesquisa a realocarem para outros países. Então, Canadá, Austrália, Europa, Estados Unidos, participei de vários processos onde as pessoas migraram e exatamente a questão da possibilidade, né? Existe essa possibilidade, ela é real e cada vez essa mobilidade fica mais fácil se você for agente do seu próprio caminho. Então, eu acho que a palavra protagonismo, ela precisa ser incluída, né, nesse discurso, porque as pessoas que querem, né, quem deseja, quem tem esse objetivo, não só esse objetivo, né, mas outros objetivos também precisa dessa mesma habilidade, né, dessa mesma característica, mas para esse objetivo de morar fora, né, de ter uma experiência profissional fora, a primeira coisa é você mesmo tomar a sua decisão e tomar as rédeas desse caminho. Então, entender quais são os caminhos possíveis, para qual país você quer mudar e quais são as necessidades desse país. Então, particularmente, a gente tem, né, o idioma inglês como padrão aí da indústria farmacêutica, né, e basicamente a gente utiliza isso, mas eu passei por 2 pessoas que queriam ir para o Canadá, por exemplo, e elas precisavam aprender francês para fazer a mudança. E elas foram e aprenderam francês e foram atrás disso. E isso é uma verdade para outros países, talvez, que você tenha a necessidade de ter o idioma local. Na Espanha também aconteceu, então desde a entrevista, você vai fazer a entrevista em língua local, e isso é uma coisa que está na sua mão, na mão de quem tomou a decisão de mudar para esse país. Então, tenha um plano, trace, né, uma rota e tenha as ações que sejam coerentes com esse plano de ação. Então, tem muita coisa que a empresa vai proporcionar de oportunidade, vai dar o caminho, mas tem muita coisa que está na sua mão e até muitas vezes mudar de uma empresa para outra quando você vê que aquele seu objetivo não vai ser alcançado naquela empresa. Então, é realmente tomar as rédeas e ser protagonista desse plano, né, de ação. Perfeito, Caroline. Estar preparado para o cavalo selado, né? Você se preparar, Exatamente. entender quais os capabilities, skills, mindset que você precisa ter para quando essa oportunidade aparecer, né? Não ser pego despreparado. Perfeito. E para a gente encerrar nosso papo, uma última pergunta, eu queria entender na visão de vocês o perfil do profissional da indústria farmacêutica do futuro. Muito do que nós 3 vivemos aqui talvez não seja, ou muito provavelmente não vai ser o que as outras pessoas vão viver quando forem entrar, porque o mundo está em constante evolução, constante mudança, que nem a gente colocou em várias frases aqui. Eu queria entender de vocês se dá para a gente prever o que dá para ser previsto no perfil dessa pessoa da indústria farmacêutica, independente se vai para pesquisa clínica ou se vai para a área médica de estratégia. Caroline, como você vê isso? A gente falou algumas vezes, né, durante aqui o nosso bate-papo sobre flexibilidade. Eu acho que a flexibilidade e estar aberto às mudanças que virão, né, a gente abraçar realmente a mudança e se preparar para entender que as coisas vão mudar mesmo e que a gente precisa estar pronto para essas mudanças é chave. Além disso, eu vejo que a mudança ela vem pela tecnologia, mas o questionamento vem pelas pessoas. Então, esse equilíbrio entre tecnologia
e o questionamento, a proatividade, colocar em prática, né, a mudança, fazer a mudança valer, está nas pessoas. Então, eu acredito que o futuro está na tecnologia, nos dados, mas está na gestão do conhecimento, no desenvolvimento das pessoas para saber lidar com essa tecnologia e trazer esse questionamento, que é o que traz, né, as mudanças necessárias até para a própria tecnologia. Então, acaba sendo um próprio ciclo. Perfeito. Marjorie? Eu diria que o profissional do futuro, o futuro está acontecendo, né? O futuro é agora. Porque a transformação está acontecendo agora. Praticamente todas as empresas estão passando por esse processo do foco forte no digital e na tecnologia. Então, e ao mesmo tempo, o quão importante a ciência, que sempre foi muito importante, a indústria farmacêutica trabalha com ciência de ponta, com tecnologia dentro da ciência, mas o quanto está sendo valorizado o profissional de saúde dentro da indústria farmacêutica. O modelo de negócio está mudando, está se transformando, não só no sentido do digital e da tecnologia, mas também do aprofundamento científico. O antigo modelo de vendas, né, do representante de vendas, da pasta, da amostra, da propaganda, está perdendo espaço para uma discussão científica mais profunda. Então, ao mesmo tempo que o profissional de saúde que vai trabalhar na indústria farmacêutica, ele deve ser aberto e entender essa transformação tecnológica e digital que o mundo está vivendo, e isso vai trazer uma vantagem competitiva para esse profissional, o conhecimento científico e a capacidade de comunicação desse conhecimento científico vai continuar sendo muito importante ou vai ter ainda mais relevância. Então, eu vejo uma valorização do profissional de saúde na indústria e é importante essa pessoa olhar para esse momento e se preparar. Então, e as transformações, elas continuam acontecendo. Aconteceu agora, vai acontecer no futuro, e assim como a Caroline, eu também já passei por várias posições dentro de uma única empresa, que para mim, como se fossem várias empresas, mas eu me sentia ali preparada, antecipadamente, né, ter antecipado aquele movimento e estar preparada no lugar certo, na hora certa, estar preparada para assumir esses desafios. Então, com isso que a gente consegue ter, eu acho que satisfação, né, com a nossa carreira e protagonismo e ter as rédeas aí do futuro e da nossa carreira. Perfeito. Bom, e esse foi o nosso papo com Caroline Manzan, mentora de profissionais de pesquisa clínica, e Marjorie Dulcini, líder médica global de vacinas na área de imunização materna da Pfizer. Carol, Marjorie, foi excelente o nosso papo. Realmente espero que nossa audiência tenha gostado, que tenham pego os vários insights e aprendizados. E não se esqueçam, nós vamos ter outros bate-papos com outros profissionais desse mesmo nível, e foi um prazer ter vocês aqui conosco. Agradeço novamente vocês em nome da SBMF. Um abraço.